E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à Nova Concurso. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior. Para quem não me conhece ainda, professor de língua portuguesa aqui da Nova. Eu quero conversar com vocês, especialmente que vai prestar esse concurso que você vê na sua tela, que é o concurso do DEPEN, o Agente Federal de Execução Penal. Eu vou mostrar para vocês aqui a análise do edital, e nessa análise do edital eu vou abordar uma análise verticalizada, uma análise só do edital de língua portuguesa, e eu vou abordar para vocês aqui basicamente o seguinte: vou mostrar ponto a ponto do edital e como você tem que estudar cada uma daquelas matérias, exemplificando o que você pode usar, como você pode potencializar o seu estudo para resolver questões que envolvem o edital desse concurso. Detalhe, quando o edital é publicado, nem sempre todas as questões, ou melhor, todos os assuntos envolvidos no edital serão questionados na prova. Isso é quase que impossível de acontecer. Mas o que pode acontecer, que inclusive nós vamos ver aqui separadamente em questões de provas, é que o examinador mistura os assuntos. Então ele pega um assunto que está no determinado ponto do edital, mistura com outro assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo como é que vai funcionar. Você vai ficar com a gente aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Novamente nós vamos começar aqui a mostrar como funciona o edital aqui. Bom, então nós temos aqui a análise verticalizada, chamada análise verticalizada. A banca examinadora é o Sebrasp. A característica dessa banca é o certo ou errado. E eu já começo mostrando para vocês o edital. Esse edital por inteiro. É evidente que eu não vou mostrar para vocês aqui nesse ponto, porque é muita coisa escrita, eu vou separar, tá bom? Então cada item desses que você vê aí, o item 1, o item 2, 3 e assim por diante, eu vou separar e vou mostrar como é que você deve estudar para cada um desses assuntos. Bom, o primeiro passo é o seguinte, gente. Normalmente as provas, bancas examinadoras, independentemente da banca, ela coloca um texto para você responder, às vezes um texto, às vezes 2, às vezes 3, então o que você vai ter na sua prova é muito provavelmente de 1 a 3 textos para você ler. Tá? Esse é o primeiro passo aí. Quando você abre a sua prova, a questão de língua portuguesa e interpretação já vem logo no início com um texto para você resolver lá. Então não importa se você vai ter 1, 2 ou 3 textos, o que interessa primeiro é o chamado comando. Isso aqui é o que a banca chama de comando da questão, tá? O que é esse comando da questão? São as informações, o que você precisa saber para poder resolver cada questão. Eu vou passo a passo mostrar para vocês. Quando o examinador menciona assim informações, é porque ele vai fazer ou pode fazer uma questão que envolve interpretação. Ok? Então, essa parte de questão de interpretação, ela pode ser um texto, aqui para você ler, esse texto, e você retirar alguma informação deste, ou deste aqui, ou deste aqui. E também tem um segundo ponto. Essa parte de informações, que é uma palavra-chave do comando da questão, ela também pode ser relacionada a sentido, tem a ver com sentido de determinadas expressões ou determinadas palavras que podem aparecer no seu texto. Então, de repente, aparece uma expressão lá e ele pede para você substituir por outra e manter o sentido. Normalmente é isso que vai acontecer. E quando você lê aqui, estruturas linguísticas, aqui então tem a ver com regras, tem a ver com a gramática. Então, quando se fala em gramática, se fala em regras, se fala em normas. Então, regras. E aqui a parte da interpretação, tá bom? Então, quando você se deparar com esse tipo de informação, que é o que você vai ter, que é o que as bancas examinadoras chamam de comando da questão, você vai interpretar dessa forma. Muito bem, nós estamos falando aqui de um ponto, que é a gramática, aliás, que o edital menciona aqui, compreensão e interpretação de diversos textos, diversos textos variados e tal. Então aqui começa a parte interpretativa. O que a gente sugere ao candidato? Então você vai ao texto, é claro que o ideal é você pegar o texto 1, fazer a leitura, ler o texto 1 na íntegra, fazer a leitura desse texto.
aliás, de todos eles, né, separadamente. Então vamos supor que você tenha lá um texto na sua prova. Provavelmente serão 2 pela quantidade de questões, tá? Mas isso é provavelmente. Aí você tem lá um texto, tá bom? Aí o ideal é que você leia esse texto. Então, ler o texto na íntegra. E essa leitura, o ideal seria que fosse 2 vezes. Na primeira leitura, você vai identificar o assunto, né, sobre o que se trata, né? Qual é o assunto do texto, se é uma pesquisa, se é uma informação, se é uma notícia de jornal, pode acontecer isso, né? E a segunda leitura já aquela leitura mais visando as regras, visando os elementos de ligação, principalmente os elementos que ligam as orações. Aqueles elementos que ligam as orações, a gente tem a ver com conjunções, tem a ver com preposições, eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? Tem a ver com pronomes. Então são 2 leituras, tá? Isso no ideal, né? Ideal seria isso aqui. A primeira leitura, ler o texto uma vez, para você identificar o assunto, né, do que se trata, e a segunda leitura de cada um desses textos, né, separadamente, claro, né? E a segunda leitura, você vai observar os elementos gramaticais, né, porque os elementos gramaticais, eles também vão te dar alguma informação a respeito de assunto. Pessoal, isso aqui é o ideal, tá? É o ideal que nós temos em vista, fazer isso que eu fiz aqui. Fazer a mesma coisa com o texto 2, com o texto 3, se tiver 2 ou 3 textos. Agora, numa prova, você tem o tempo. E o tempo fica mais difícil para você resolver uma questão assim. Então, qual a sugestão que eu faço? Vai até o comando da questão, vai até a questão, né? E lá na questão, repito, nós vamos fazer questões aqui dessa banca para você observar isso. E lá na questão eu vou encontrar o que nós chamamos de palavra-chave. O que é a palavra-chave? Se for uma questão de interpretação, o examinador ele vai te dar uma pergunta, e essa pergunta, né, vai ter uma palavra-chave que você vai encontrar no texto. Então você pode buscar essa palavra-chave no texto. Se for uma pergunta de gramática, vai aparecer uma palavra-chave mencionando algo relacionado à gramática, se é uma regra, se é uma questão de concordância, de regência, de crase e assim por diante. Então a sugestão que nós damos, a orientação que nós damos aos candidatos é que vão até a questão e procurem uma palavra-chave. Aí sim você vai buscar no seu texto. Tá? Isso é uma sugestão, mas repito, o ideal seria fazer a leitura 2 vezes do texto. O item 2. O item 2 diz respeito ao reconhecimento de tipos e gêneros textuais, que é chamada tipologia textual. Nós temos isso no nosso material aí na Nova. Nas nossas aulas gravadas, temos tudo isso que eu estou mostrando para vocês, a gente tem isso nas nossas aulas, tá? Bom, o ideal aqui é claro, você identificar quando o texto é narrativo, quando ele é descritivo, quando ele é dissertativo, e aqui existem o que nós chamamos de características. Tudo bem? São as características de cada um desse tipo de texto aqui. Então, é isso aqui que você, na verdade, tem que identificar, né? As características dos tipos de texto. Isso não é tão comum em provas de concurso, mas eu encontrei nas provas do Sebrasp, né? Mas eu encontrei aqui, em alguns concursos recentes, uma ou outra pergunta relacionada ao assunto de tipologia textual. Era algo que não vinha caindo há muito tempo, mas agora a banca resolveu questionar. Então eu acho importante você verificar as características de um texto narrativo, de um texto descritivo, um texto dissertativo. É claro que nós vamos fazer questões aqui sobre isso, também para mostrar para vocês direcionar. Legal? Vamos para frente então? Vamos lá. Item 3, domínio da ortografia. Bom, a ortografia oficial, pessoal, é o seguinte, ela é chamada de ortografia de uma maneira geral, né? Essa ortografia ela é dividida em grafia das palavras e acentuação gráfica, tá? Isso tudo aqui significa ortografia, tá? Bom, na grafia das palavras, a sugestão que nós fazemos é, claro, você identificar o uso dos porquês. Isso normalmente é questionado em prova. E na grande maioria das vezes as pessoas erram, costumam errar, porque traz uma certa dificuldade. Então eu acho que seria o ideal você começar o estudo da ortografia pelo uso dos porquês. E também aqui, ó, reconhecer a grafia de algumas palavras. E o que eu quero dizer é o seguinte, é vocabulário,
né? Você ter vocabulário. Vai aparecer, por exemplo, uma palavra. E o examinador pode perguntar para você se aquela palavra é escrita com S, com dois S, com cedilha, com X e assim por diante. Então essas palavras, privilégio ou privilégio, essas palavras que causam um pouco mais de dificuldade no nosso dia a dia, é o que a gente chama de reconhecimento e aumento de vocabulário. Isso aqui, pessoal, é leitura. Tá? Aqui nada mais é do que bastante leitura. Eu oriento o candidato a deixar isso aqui por último. Tá? Deixar por último. Apesar de ele aparecer como item 3 lá no seu edital, eu deixaria por último isso aqui. Eu vou mostrar os pontos principais, a gente vai fazer questões sobre isso num outro vídeo, claro. E também na parte da acentuação gráfica, principalmente o estudo das paroxítonas, porque as paroxítonas têm uma característica. A regra é não ser acentuada, mas existem exceções de paroxítonas que são acentuadas. E principalmente prestar atenção no novo acordo ortográfico. Vou dar um exemplo para vocês. Paroxítonas com ditongos E e OI perderam o acento, tanto agudo quanto circunflexo. Então, por exemplo, a palavra ideia, que é uma paroxítona formada por ditongo, aqui tem um ditongo, não recebe mais o acento. Isso é apenas um exemplo, existem outras. Então eu focaria aqui primeiro o estudo na alteração do novo acordo ortográfico, principalmente no uso das paroxítonas. Primeiro começaria por aqui a parte de acentuação. As últimas provas que eu observei aqui dessa banca examinadora, eu não encontrei questões envolvendo acentuação gráfica, mas eu não vou acreditar nisso, né? Não podemos acreditar nisso, não é porque o examinador não fez questões envolvendo a acentuação gráfica nas últimas provas que nessa prova não vai cair. É claro que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então eu sugiro a vocês que estudem as paroxítonas e principalmente aquelas que tiveram alteração conforme o novo acordo ortográfico. Tudo bem? Vamos para frente então aqui. A partir daqui nós temos o item 4. O item 4 é domínio dos mecanismos de coesão textual. Bom, traduzindo para vocês, rapaziada, a coesão significa ligar. Tá? Então a gente tem na gramática, apesar de aqui aparecer a parte de domínio de mecanismos, isso aqui tem muito a ver com a gramática, tá? Ó, tem muito a ver com a norma padrão, com a língua portuguesa. Porque olha só, os elementos que compõem a coesão textual, que são responsáveis por ligar alguma coisa, são as conjunções, as preposições e esses três pronomes aqui, ó. Principalmente esses três pronomes aqui. São os principais, existem outros que eu vou mostrar em questões aqui para vocês um pouco mais adiante também. Tá? Mas os pronomes relativos, demonstrativos e possessivos, conjunções, preposições, são o que compõe aqui o que a gramática, o que o edital traz aqui, gente, como esse domínio. Vejam só, gente, ó, ele pede domínio, não é reconhecimento, é domínio. Significa dizer que a gente tem que ter um conhecimento profundo, né? O domínio é isso aí. Então, por exemplo, o que eles podem questionar de conjunções? A parte de conjunções aqui, nós temos as conjunções que são chamadas as conjunções coordenadas, né? Ou coordenativas, se você preferir, e as conjunções subordinativas. Quando você estuda as conjunções, você estuda, deixa eu apagar aqui, você estuda o sentido delas. Tudo bem? É o sentido. Então, por exemplo, você vai identificar se a conjunção que está ali no texto é uma conjunção que indica, por exemplo, adição, se é uma conjunção que indica adversidade, se é uma conjunção que indica causa, e assim por diante. Então, o sentido das conjunções aqui, que é você dominar o mecanismo de coesão das conjunções, esse seria o ideal. Na parte das orações coordenadas, até porque aqui no edital nós vamos ver a parte de subordinação e coordenação também, isso vai ser, as conjunções eles são responsáveis por isso, por você identificar o nome da oração. Então eu sugiro a vocês que estudem os sentidos, que são as classificações, né? A gramática chama de classificação. Vou até colocar aqui para vocês, conjunções, quando você estuda lá as classificações das conjunções, você já automaticamente está estudando os sentidos
né? Se é causal, se é temporal, se é consecutivo e assim por diante. Além disso, quando você faz o estudo aqui das classificações, você descobre se você está diante de uma oração, e se essa oração é uma oração coordenada ou se é uma oração subordinada, por exemplo. E aqui no edital eu vou mostrar para vocês a importância de você reconhecer isso aqui. A oração, ela é reconhecida por meio do reconhecimento de uma conjunção. Então tá aí a orientação que a gente passa aos candidatos. Na parte de preposições também, a preposição é um elemento de ligação. E o que vai interessar para a gente aqui nas preposições também são os sentidos que elas vão promover. Se é um sentido, elas vão ligar os elementos de uma oração e vão produzir um sentido. Sentido de posse, sentido de lugar, sentido de destino e assim vai. Pronomes. Pronomes relativos, pessoal, introduzem uma oração subordinada adjetiva. E isso está no seu edital, a parte de subordinação. Então, o reconhecimento de um pronome relativo faz com que você reconheça uma oração subordinada adjetiva. E também as funções desses pronomes, né? O que eles vão fazer dentro de um contexto. Pronome demonstrativo, eles fazem uma relação, eles se relacionam, né, a um substantivo e eles substituem esse substantivo. Então, vamos ser mais claro aqui na prática como é que funciona, é você identificar, por exemplo, a diferença do este pro esse e pro aquele. Isso dentro de um texto, né, e não na língua oral, na linguagem oral. Não, este e aquele tem a ver com o mais próximo, o mais distante, etc. Aqui nós estamos falando em escrita. Então o estudo desses elementos aí é fundamental também. Vamos para frente aqui, ó. Emprego de referenciação, elementos de referenciação, na verdade é uma repetição do que nós já falamos no texto anterior, tá? No slide anterior. Esses elementos de referenciação, substituição, repetição, os conectores, eles têm a ver com o assunto que nós olhamos aqui. Vejam que o edital, ó, vou voltar um pouquinho, tá vendo? O edital ele é amarrado. Aqui o examinador coloca uma coisa, uma informação que tem a ver com essa também. Então, nada mais é do que esse item 4.1, é o estudo desses pronomes, elementos que fazem referência. Substituição são sinônimos, aí tem a ver com sentido. E os termos de repetição, os pronomes pessoais oblíquos átomos, ou a, os e as, lo, lá, los e las, e assim por diante, tá? E os pronomes demonstrativos e possessivos. Então, são dois itens em que a matéria é a mesma, praticamente, o 4 e o 4.1. Domínio da estrutura morfossintática, não se assustem com isso, pessoal. Morfossintática eu já deixei até abaixo na tela o emprego das classes de palavras para você entender. Morfologia, análise morfológica, sintaxe, análise sintática. Então, na morfossintaxe, o que é? É você identificar as classes de palavras que estão aqui embaixo, tá vendo? No item 5.1. Você identificar um artigo, para que serve um artigo, um adjetivo, um pronome, assim vai. E os termos das orações aqui na análise sintática. Essa é a parte da análise sintática. Ela dá um pouco mais de trabalho, mas dá para você identificar numa boa aqui, ó. Então aqui quais são, por exemplo, o sujeito, você saber identificar um sujeito, você saber identificar um objeto direto, um complemento nominal e assim por diante. Tudo isso a gente tem no nosso material também aí na nova, tá? Item 5.2, relações de coordenação e 5.3, relações de subordinação. Aqui, pessoal, tem a ver com aquele assunto que eu comentei agorinha para vocês, lá no item em que nós comentamos sobre coesão. Então, as orações coordenadas, por exemplo, elas, para você identificar uma oração coordenada, você identifica uma conjunção coordenativa que tem lá 5 classificações, né? Aditiva, adversativa, conclusiva e assim vai. À medida que você identifica uma conjunção, você identificou uma oração coordenada sindética. À medida que você identifica uma conjunção subordinativa, você identifica uma oração subordinada adverbial, ou à medida que você encontra uma conjunção integrante, você encontra uma oração subordinada substantiva. Esses itens 5.2 e 5.3, eles fazem parte, principalmente o início do estudo desses itens está lá na conjunção, na verdade não na oração, e sim na conjunção. Ou seja,
para você identificar isso aqui, gente, para você identificar uma oração coordenada, você primeiro precisa identificar a conjunção. Sem essa conjunção, a oração coordenada não vai existir, eu não tenho como identificar. Então, orientação que a gente passa aos candidatos. Vai estudar esses itens 5.2 e 5.3, relações de coordenação e relação de subordinação. Estudem as orações, tá? A partir das conjunções. E a partir delas você identifica o nome da oração. Vamos para frente aqui, item 5.4, empregos de sinais de pontuação. Pontuação a gente tem não só vírgulas, parênteses, travessões, ponto e vírgula e assim vai. Os principais, gente, o que o Sebrasp gosta muito de perguntar é relacionado a vírgulas, parênteses e travessões nas orações intercaladas, né? Por exemplo, é possível a substituição das vírgulas pelos parênteses, desde que mantenha o sentido e a correção do período. Isso é muito comum nas provas. Então, para você estudar isso aqui, a gente tem que estudar a parte de orações. E a parte de orações, repito, você estuda por meio das conjunções ou por meio dos pronomes relativos que introduzem as orações subordinadas adjetivas. Proibição do uso de vírgula, você identificar a ordem direta da oração, sujeito, verbo e mais complemento ou complementos, pode ter mais de um, né? Não se separa o sujeito do verbo, não se separa o verbo do complemento. Essa é a regra que nós chamamos de regra de número 0 na língua portuguesa. Então você começa a estudar a parte de proibição por aqui. Então você vai identificar, quando é possível, vírgulas, o parênteses ou travessões nas orações e identificar a proibição também. Vírgula em termos deslocados, acessórios, isso aqui tem a ver com análise sintática. Por exemplo, os chamados adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são elementos acessórios, elementos que você pode retirar do texto sem causar prejuízo. Tem uma regrinha específica de uso de vírgula para esses elementos, quando eles estão no início, no meio ou no fim de um período. Por exemplo, esse adjunto adverbial, que é um elemento acessório, ele pode aparecer antes do sujeito, ele pode aparecer entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o seu complemento, ele pode aparecer aqui, no final. Então ele pode estar no começo, no meio ou lá no fim da oração. Por isso que é chamado de acessório, que ele quer dizer, não só por isso, né? Mas é também chamado de acessório por isso. Você pode movimentar pelos lugares aí da sua oração. Uso de ponto e vírgula, ideal que você tenha uma relação de sentido do uso do ponto e vírgula e de dois pontos também, que tem muito a ver com a explicação. Então a parte de sinais de pontuação diz respeito a isso. Concordância verbal e nominal, pessoal. A concordância verbal eu começaria pelos verbos impessoais. Por quê? Porque os verbos impessoais eles não têm sujeito, eles estão sempre no singular. Então as bancas gostam muito de fazer questões envolvendo os verbos impessoais, colocando o elemento no plural, até para o candidato se confundir, né? E depois nos verbos pessoais, que é a maioria, né, da gramática, a gente vai ver que tem um negócio chamado núcleo do sujeito. Presta atenção nessa palavrinha aqui, gente. Que é com essa palavra, com essa expressão que esse verbo vai concordar. O Sebrasp gosta muito de fazer questão de concordância envolvendo a regra. E tem que tomar cuidado com esse núcleo do sujeito. Na concordância nominal, a gente vai ter como palavra-chave o substantivo. Esse cara aqui vai ser o comandante de uma concordância nominal. Por quê? Porque ele vai ser o principal, o substantivo é o principal, tanto que os artigos aqui, os adjetivos, os pronomes e os numerais, eles concordam com o substantivo a que se refere em número e em gênero. Então, na parte de concordância nominal, o substantivo aqui é o carro-chefe, é a palavra-chefe. Mais adiante, nós temos a regência verbal nominal. Regência significa dependência, uma palavra depender da outra, tá? Então, dependência, para poder ter sentido, uma palavra depende da outra. Os verbos, primeiro eu aconselharia ou orientaria vocês a estudarem os verbos com mais de um sentido, né? Por exemplo, o verbo agradar, que pode ter sentido de satisfazer, pode ter sentido de fazer carinho. Ele muda a regência, muda o complemento dele,
E muda o sentido também. E depois os verbos bitransitivos, eles gostam muito de perguntar verbos com preposição na prova. E os bitransitivos, eles têm isso e os de mais de um sentido também. Bitransitivo é um verbo que tem mais de um complemento, tá? Na regência nominal também, substantivos, adjetivos e advérbios, eles possuem um sentido dentro do texto. E na regência nominal, aqui tem que tomar cuidado porque todos os substantivos, adjetivos e advérbios dentro de um contexto que necessitam de complemento, eles vão precisar de uma preposição. E essa preposição a gente tem que saber qual é. Então eu orientaria vocês a estudarem aqueles nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, primeiro que exigem preposição a, vocês vão entender por causa disso aqui, ó, por causa do acento de crase. Você estudando o acento de crase, para estudar crase, primeiro eu preciso conhecer regência. A regência verbal nominal, os verbos regidos e nomes, regidos por preposição a, que são chamados de termo regente, e os termos regidos que admitem artigo a ou as, e os casos especiais, que são as locuções femininas. Então você não precisa decorar aí 20, 30, 40 regras de crase, basta você ter essa noção de proibição e de permissibilidade, como aquilo que é permitido você usar com o acento de crase, e você já tem uma noção básica aí do que o examinador pode pedir para vocês aí, e a gente vai fazer questões, claro, envolvendo esse assunto. Vamos mais para frente? Colocação pronominal, primeiro palavras atrativas. A colocação pronominal diz respeito à colocação dos pronomes em relação aos verbos. Aí eu estudaria lá primeiro as palavras atrativas, são as negativas, os advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, e principalmente aqui também, gente, os casos proibidos, facultativos e obrigatórios de próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo, mesóclise, pronome oblíquo átono no meio do verbo, ênclise, pronome oblíquo átono depois do verbo. Essa parte aí de colocação pronominal também ela faz parte dos casos proibidos, facultativos e obrigatórios, eles são bastante questionados nas provas do SEBRASP. Reescrita de frases e parágrafos, gente, esse item 6.6 e 6.4, que é reorganização da estrutura de orações, reescrita de... Você vê que são três assuntos interligados. Isso tem a ver muito com regência, você identificar como é que se usa os pronomes olá, os e as, lolá, los e las, noná, nos e nas, e também com a concordância verbal. Então aqui a orientação que a gente faz é o seguinte: se deparou com uma questão como essa aqui, como reescrita de frases, reorganização, então normalmente a gente vai buscar um verbo primeiro, e identificar o sentido desse verbo, se ele depende de uma preposição aqui ou não, se ele depende de uma preposição, qual é o complemento dele, e há complementos que podem ser substituídos por olá, os e as, lolá, los e las, e assim vai. E a parte de concordância verbal, normalmente o examinador joga um verbo lá longe, põe um verbo lá no singular, por exemplo, sendo que o núcleo do sujeito está aqui, está no plural. Então a questão da concordância também. Então, resumindo, esses três assuntos, eles dizem respeito à parte de verbos, Vamos buscar verbos, verificar sua regência, verificar sua concordância. É claro que não é só isso, você pode ter uma questão envolvendo um erro de ortografia, de acentuação, claro que pode. Mas o ponto principal seria a regência verbal nominal e a concordância, eu procuraria isso aí. Bom, pessoal, aqui significação, os itens 6.1 e 6.2, sentidos, substituição de palavras, aqui tem a ver com vocabulário, gente, sinônimos e antônimos, Aqui, realmente, para você estudar, você tem que ler bastante, você ter vocabulário, pegar provas anteriores, encontrar palavras que vocês não conhecem, pesquisar, para identificar o sentido dessas palavras. Essa é a forma mais adequada para você estudar isso aqui. E a última parte, que é a parte da correspondência oficial, isso tem a ver com o manual de redação da presidência. E nós estamos lá gravados nossas aulas na nova, a terceira edição revista atualizada e ampliada, bem recente, a última revisão aí do manual de redação que nós temos gravado lá, e também com essa alteração aqui do decreto presidencial de 2019, lá de abril de 2019, que altera o pronome de tratamento para determinadas autoridades e também endereçamento. Então eu ficaria ligado nisso aí, porque houve mudança. E também a parte do ofício, que é o padrão ofício, que é a padronização do uso dos documentos públicos. Isso está lá no manual de redação e a gente também vai direcionar para vocês. Mas principalmente tomar cuidado
aqui com esse decreto novo, que houve uma mudança e muito provavelmente o examinador pode explorar isso na sua prova. Bom, como é que você vai se preparar, né? Agora vem a parte fundamental. Bom, se preparar, lógico, com a gente que você vai encontrar o material, livros de questões, apostilas atualizadas de acordo com o edital da prova, você vai ter conteúdo minuciosamente selecionado com ênfase nos assuntos mais importantes da prova. Tranquilamente você vai ter material para estudar e para ser aprovado aqui. Na hora de você estudar, então estudar cada assunto separadamente, um por um, depois rever a matéria estudada e por fim, aí no último, resolver questões sobre cada tema e questões da banca examinadora. Naturalmente, essa seria a orientação que a gente vai dar para vocês aqui. E nós estamos na nova, né, gente? A nova concurso tem mais de 10 anos aí aprovando candidatos, ajudando o pessoal aí que presta concurso a ser aprovado, e você vai ser mais um aqui com a gente também. Aqui nós temos nossas redes sociais, as 4 primeiras aí da nova, que é o Instagram, que é o YouTube, e aí o site, o Facebook, e essa última aqui, o meu canal no YouTube, que eu também trago questões lá para vocês, avaliação de provas comentadas. Dá uma olhadinha lá no meu canal, faz a inscrição no meu canal, no canal da nova, e acompanha a gente aí, que você com certeza vai ser, você vai ser aprovado, tá? Bom, no mais ficamos por aqui, essa análise do edital. Eu quero comentar com vocês o seguinte, gente, nós vamos comentar aqui questões, nós vamos fazer questões, e provas, tá? De provas anteriores para esse concurso que você vai prestar no DPEM. Eu vou trazer aqui questões dos principais assuntos e mostrar as questões comentadas, por que é certo, por que é errado, de acordo com a norma padrão. Vamos ficar por aqui, estamos juntos, bons estudos a todos, grande abraço, fiquem em casa estudando e daqui a pouco nós temos questões para você resolver. Valeu, gente!